Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15 até o 20, nós lemos assim: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar, e se quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos fazer uma oração? Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Traz uma palavra de orientação ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, por isso nós oramos. Ilumina-nos, ó Deus, para que possamos compreender, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que seja uma palavra de instrução, que seja uma palavra desafiadora, que seja uma palavra que edifique e fortaleça o Teu povo na fé, em nome de Jesus. Amém. Esta semana eu me deparei com um post já antigo, mas todas as vezes que eu encontro esse post eu acho muito bacana. Eu acho muito engraçado. Tem uma galinha e ela está no meio da estrada e alguém diz: a galinha atravessou a rua. E a pergunta que fica é: por que a galinha atravessou a rua? A pergunta que eu faço a vocês é: por que a galinha atravessou a rua? Não tem nada de teológico nisso, mas conseguiram fazer desta pergunta uma proposição teológica. Olha que coisa, o povo consegue de tudo. Então, para os luteranos, a galinha atravessou a rua pela fé, e pela fé somente. Para os de linha calvinista, se fosse, por exemplo, um presbiteriano, diria: ela estava predestinada a atravessar a rua. Ela tinha que atravessar a rua. Ela não podia seguir outro caminho a não ser atravessar a rua. Mas para os arminianos, os de linha pentecostal, por exemplo, diria: Deus previu que a galinha iria atravessar a rua. Ela creu e atravessou por seu próprio livre-arbítrio. Ou, como diria um wesleyano fervoroso, ela atravessou a rua porque ela foi capacitada e estava com o coração cheio do Espírito. E então ela, com ousadia, atravessou a rua. Mas a pergunta que ainda fica é: por que a galinha atravessou a rua? Tomo essa ilustração, essa pequena história bem humorada, que trabalha com as diferenças, as diferentes crenças das igrejas de tradição evangélica, para pensar um pouco sobre escolha. Como você faz as suas escolhas? Como você decide a sua vida? Hoje, por exemplo, quais as bases que você tem
para decidir qual o melhor caminho a tomar. Mudar de emprego, se casar, mudar de endereço, mudar de cidade. Como você baseia a sua vida para tomar decisão? Quais são as bases que você tem para chegar a uma conclusão e pensar, não, isso é correto, é isso que eu devo fazer? No seu trabalho, quando alguém te pede alguma coisa para fazer, e aí você decide se deve fazer ou não, com base no quê? Quem você consulta? A quem você se refere? Para quem você pergunta? Para quem você pede orientação? Se é que você pede orientação. Provérbios, por exemplo, diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, nos orientando, dizendo que é importante ouvir as pessoas que têm mais experiências que a gente para que possamos tomar as melhores decisões. Mas e você? Como você toma as suas decisões? Baseada no que está acontecendo agora? Baseada nos seus sentimentos? Vocês já ouviram aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu senti que eu tinha que fazer isso. Eu senti no meu coração que eu tinha que tomar essa decisão. Como você toma as suas decisões? Meus queridos irmãos, nós temos aqui diante de nós um conselho de Deus para o povo e Deus propõe a eles uma escolha. Deixa-me abrir um parênteses aqui muito importante. Todos nós podemos escolher e toda escolha é carregada de uma grande responsabilidade. Quem decide deve pensar muito bem em qual caminho vai seguir, porque para cada escolha, uma grande responsabilidade. Nós vivemos um momento, e eu confesso a vocês que eu entendo esse momento que a gente está vivendo como um momento onde as coisas são muito passageiras e passam muito depressa. Antigamente, olha só, por exemplo, se fazia móveis para durar. Hoje se faz móveis para combinar. Não se preocupa muito em se vai durar muito, se preocupa se combina, se fica bonito, se vai ficar bom na minha sala ou não. A preocupação está mais com a estética do que com a permanência daquele bem, a durabilidade daquele bem. E eu vejo que as decisões que nós tomamos muitas vezes seguem a mesma linha. Por que estamos tomando essa decisão? Porque eu quero, porque me deu vontade, porque eu acho que assim vai ficar melhor. Queridos, cada decisão que nós tomamos acarreta uma grande responsabilidade. Não é simplesmente se eu vou tomar café da manhã hoje ou não, se eu vou almoçar ou não. Existem outras decisões que, para mudar uma decisão errada que talvez a gente tome hoje, vai demorar anos, vai demorar décadas. E vai demorar e a gente vai perder muito tempo. E o que o Senhor está falando conosco hoje, através dessa palavra, é que nós precisamos hoje pensar sobre os caminhos que nós vamos seguir. Porque os caminhos que nós vamos seguir nos trarão bênção ou maldição, nos conduzirão à vida ou à morte. Essa é a palavra tão séria que Deus agora começa a ministrar ao coração deste povo aqui, registrado no livro de Deuteronômio. Não sei quantos de vocês sabem, mas Deuteronômio significa a repetição da lei. Deuteronômio pode ser entendido como segunda lei, mas com a ideia de repetir a lei que já foi predita antes e agora Moisés está redizendo, reeditando a lei no sentido de dizer a eles mais uma vez, olha, o que o Senhor está nos orientando para fazer é isso, isso e isso, é sobre este caminho que Deus está falando e é neste caminho que nós devemos andar e seguir a nossa vida. Agora vocês podem, Josué capítulo 24, Josué faz um grande chamamento ao povo e vai dizer ao povo o seguinte, olha, vocês decidam a quem vocês vão seguir. Se é o Senhor que nos tirou lá da terra do Egito, que nos conduziu pelo deserto, ou se é os deuses dessa terra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez a decisão dele e disse ao povo, agora cabe vocês decidirem qual é o caminho que vocês vão seguir.
O que Moisés está fazendo aqui, queridos, é exatamente algo muito parecido com isso. Ele está dizendo para eles: vocês precisam decidir qual caminho vocês seguirão, porque o caminho que vocês vão decidir hoje pode fazer com que vocês prosperem, ou pode fazer com que vocês sofram grandes derrotas. Tudo depende da escolha. Olha, antes de entrar necessariamente no texto que nós estamos aqui lendo e meditando, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito interessante, que é aquela passagem que é tão conhecida como a passagem do jovem rico. Daquele cidadão que chega para Jesus, diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus, sabendo, conhecendo o coração, disse para ele: olha, faz o seguinte, você cumpre os mandamentos? E ele, todo cheio de si, disse: isso eu faço desde a minha infância, isso faço desde muito jovem, eu venho cumprindo, não matarás, não roubarás, e assim por diante. Foi falando uma porção de mandamentos. Ele disse: tudo isso eu cumpro. Então Jesus disse para ele: uma coisa só te falta, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você vem e me segue. E diz o texto que esse jovem, ele baixa a cabeça e entristecido ele vai embora. Decepcionado ele vai embora. Ele queria talvez que Jesus, ao ouvir a sua declaração de que ele cumpria todos os mandamentos que Jesus estava citando para ele então pudesse bater no peito e dizer: ó, tá vendo, até Jesus reconhece que eu estou liberado, que eu tenho a garantia de que eu poderei usufruir da vida eterna. Mas Jesus disse para ele: ainda uma coisa te falta. Porque talvez, queridos, nós precisamos aqui entender algo muito importante. Nós precisamos entender aonde é que nós devemos estar. Se na presença de Deus ou apenas experimentando alguns momentos com Deus. Quem busca a vida eterna, busca experimentar a eternidade com o Senhor. Quem busca uma bênção de Deus, está buscando apenas um momento com Deus, por causa de uma bênção que ele precisa para suprir uma necessidade. Você precisa decidir qual caminho você quer seguir. Se você quer andar com o Senhor, ou se você quer apenas uma bênção de Deus. Jesus disse: você pode ter o que você procura, mas é necessário que você venda tudo o que você tem, que você abra mão daquilo que te segura na terra. É isso que Jesus está dizendo para ele. Você ainda precisa abrir mão daquilo que te segura, que está impedindo esse mover de Deus na sua vida que você está buscando. Porque, queridos, para um pouco e pensa comigo. A gente só vai atrás de algo que nos falta. Vocês concordam comigo? Se ele estava almejando a vida eterna, é porque ele não tinha certeza da vida eterna. Ele vai até Jesus para perguntar se não estava bem resolvido na vida dele. Só que quando ele tem a resposta, ele não se sente agora capacitado a tomar a decisão que ele precisa. E aí, meus irmãos, é que reside a grande questão da nossa vida. Nós estamos buscando a Deus por causa de algo. Mas quando nós nos deparamos com a palavra e a palavra nos conduz a uma decisão, muitas vezes não somos capazes de, ouvindo a voz de Deus, tomar a decisão correta. Por que esse homem vai embora chateado para a casa dele? Porque ele queria as bênçãos de Deus sem abrir mão daquilo que o Senhor o desafiava. Ele queria viver com os pés em duas canoas. Ele queria conduzir a sua vida debaixo da bênção de Deus, mas fazendo a sua própria vontade. Ele queria ser muito abençoado, muito próspero na obra de Deus, na vontade de Deus, mas queria seguir o seu próprio conselho. E aí, meus irmãos, nós estamos num momento em que precisamos entender que não é o caminho e que não é dessa forma que Deus trabalha. Ou é tudo com Ele, ou é nada. Ou é tudo com Ele, ou... Irmãos,
Não vale a pena apenas uma bênção, se você pode ter o abençoador com você todos os dias da sua vida. O que Jesus estava dizendo para esse homem é que mais do que uma vida eterna futura, era a presença de Deus que ele poderia começar a usufruir naquele momento em que ele ouvia a voz de Jesus falando com ele. A eternidade começa aqui. Você começa a usufruir da presença de Deus hoje, e ao usufruir da presença de Deus, você pode experimentar todas as... E a maior bênção que Deus nos dá é a sua presença, e não as demais coisas, como diz lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala, busca Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e então as demais coisas ou as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hoje, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não precisamos das bênçãos mais do que das bênçãos de Deus. Nós precisamos de Deus. Vou repetir. Mais do que das bênçãos de Deus, nós precisamos de Deus. Mas pastor, eu estou passando por uma prova, preciso que Deus opere na minha vida. Deus não vai apenas suprir essa necessidade na sua vida, mas todas as outras. O que Deus está dizendo para nós é que Ele não é o remédio que cura uma enfermidade. Ele é a salvação que restaura a gente por completo, corpo, alma e espírito. Somos restaurados em Deus completamente, plenamente. Somos transformados por Deus completamente, plenamente. Porque o segredo não é o que Deus nos dá, a companhia, é tê-lo conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, logo no versículo 5, há aqui que ele chama de vida e de morte. Há uma palavra que nós já trabalhamos um tempo atrás, que é a palavra tove, ou seja, bem, bondade, bênção, pode ser interpretado dessa maneira, que tem a ideia de prosperidade. Ou seja, se você escolher a vida, você vai usufruir da bênção ou do bem, ou seja, da prosperidade que o Senhor tem para você. Escolher e ter a morte, e mal aqui traz a ideia de infortúnio. Você sabe o que é infortúnio? Infortúnio é o que te incomoda. Já teve bicho de pé? É um infortúnio que você não tem noção. É um infortúnio constante. É uma coisa que incomoda demais. Se você está dormindo, incomoda. Se você está acordado, incomoda. Se você está de sapato, incomoda. Se você tirar o sapato, incomoda. É o infortúnio total. É todo dia, toda hora, enquanto você não tira o bicho. E o pior de tudo, o bicho cresce. Então você tem que... E fica incomodando. E incomodando. E incomodando. É como calo, é como bolha no sapato novo. Incomoda demais, dói demais. É isso que Deus está dizendo para eles. Ou seja, se vocês escolherem errado, vocês não vão ter um problema que vai incomodar vocês por um instante, mas vocês terão um problema que vai incomodar vocês por muito tempo. Então prestem atenção no caminho que vocês estão seguindo. Ainda é tempo, meu irmão. Meu irmão, olha que Deus está falando com a gente. Ainda é tempo de decidir e fazer a melhor escolha. Enquanto estamos aqui vivos, respirando, hoje ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, é tempo de nós fazermos a melhor escolha. É isso que Deus está dizendo. É tempo de nós escolhermos o caminho da vida, o caminho da prosperidade, o caminho da bênção, o caminho do bem, o caminho da salvação, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da presença de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Mas se você escolhe mal, você vai
escolher o caminho da morte e não da vida. Você vai escolher o caminho da maldição e não da bênção. Você vai escolher o caminho do infortúnio. E tem certas escolhas, queridos, na nossa vida que a gente vai levar esse infortúnio por muito tempo. Por quê? Porque é assim que é. As suas escolhas determinam a sua vida e determina o seu futuro. Nós não chegamos aqui simplesmente acordando, chegamos a esse determinado tempo da nossa vida, não. Para ser o que eu sou hoje, para viver o que eu sou hoje, eu demorei 44 anos. É assim. E dependendo das escolhas que eu fizer hoje, talvez eu leve o resto da minha vida e não consiga resolver determinadas questões. Porque é assim que é. Por isso eu digo a você, hoje você pode tomar uma decisão e escolher qual o caminho que você vai seguir. Peço sua atenção de uma maneira mais ligada agora para uma coisa muito importante que eu vou te falar. Se nós estamos falando sobre escolha, qual é a base sobre a qual nós devemos pesar para que possamos escolher bem? Isso é uma dica preciosa, uma orientação de Deus para nós. Moisés agora em Deuteronômio, ou seja, na repetição daquilo que ele já havia ministrado ao coração do povo, toda a orientação que Deus tinha dado, agora ele está repetindo, ele vai dizer para nós o seguinte: lembrem quem tirou vocês do Egito. Se lembrem de quem anda com vocês pelo deserto. Se lembrem de quem supre vocês durante toda a nossa caminhada pelo deserto. Supre com a água, supre com a comida, supre com o fogo e supre com a nuvem, com a sombra e com o aquecimento, com a luz, com a orientação. Se lembrem de quem é que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E então decidam para qual caminho vocês vão seguir. O que é que Deus estava falando com eles? Olhe quem está com você em todos os momentos. Na vida da gente aparecem muitas pessoas. Gente legal, bacana. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender quem é que está conosco todos os dias. Há muitos esposos que têm dificuldade de ouvir a esposa. E vice-versa, tem muita esposa que também tem dificuldade de ouvir o marido. Mas ouve a vizinha com uma facilidade tão grande. Ouve o amigo de trabalho com uma facilidade tão grande. Meu irmão, é aquela velha história da galinha e do porco. A galinha e o porco decidiram abrir um restaurante. Como é que ia ser o nome do restaurante? Bacon com ovos. O porco olhou aquilo lá e falou assim: tem uma coisa muito errada que não está certa. Nessa parceria alguém vai sair perdendo. Imagina quem? O porco já se tocou. Bacon com ovos, galinha não produz bacon, só ovos. Quem te dá conselho aí, quem se mete muitas vezes na sua vida, quem fala o que você tem que fazer, muitas vezes não vai viver o que você vai ter que passar sozinho. O que você vai ter que passar lá com a sua família. As melhores pessoas que você tem que ouvir é o Senhor, que ama você e que tem o melhor para a sua vida, e são as pessoas que fazem parte da sua família, as pessoas que caminham com você, porque, querendo ou não, se der certo, todo mundo vai celebrar, aleluia, glória a Deus. Se der errado, todo mundo vai pagar o preço junto, né? Então, pensa na decisão que você vai tomar. Quem é que você tem que ouvir? Ouça aqueles que estão com você. Deus estava dizendo através de Moisés: eu estou com vocês todos os dias. Estava conversando com o presbítero Renato, agora antes do culto, eu disse para ele assim: Renato, posso compartilhar com a igreja que você me deu um presente? Ele falou: pode. O presbítero Renato ligou na tarde deste sábado para mim. Eu estava lá em casa, dando uma ajeitada nas coisas, e como é de costume,
Ele ligou para mim, eu atendi o telefone, ele disse: pastor, é desse jeito que o Renatinho fala. Está em casa? Eu falo: tô. É bem rápido, o Renatinho é um cara rápido. Aí eu falo: então tá bom, vai aí, eu vou levar um negócio para ele. Aí, beleza, apareceu o Renatinho lá, com uma sacolinha de mercado. Eu falei assim: olha, deve ter coisa boa aí. Ele levou um pão que ele tinha acabado de assar, tirar do forno. Olha que coisa boa, hein? Aí eu peguei a bênção que o Renatinho levou lá em casa. Renato, eu acho que eu vou arrumar um problema para você agora, hein? Está todo mundo esperando você levar um pão na casa deles agora. Aí a hora que a gente abriu ali, queridos, aquele pacote onde estava aquele pão quentinho, você abre assim, o aroma daquele pão sobe. Você já está sentindo, fala a verdade. Está sentindo o cheirinho aí, não está? Aí ele está quentinho, você pega aquela margarina, escorre, passa nele assim, a margarina escorre. Olha que benção. O café já está ali, gente, só falta o pão agora. É bom comer um pãozinho quente, é ou não é? Mas deixa eu contar um segredo para você. O pão esfria. Ele continua sendo bom, mas esfria. Ele não fica quente para sempre. E, passado um dia, ele vira o famoso pão dormido. Conhece o pão dormido? Dá para comer? Lógico que dá. Adoro pão dormido. Não tem problema nenhum. Mas aí, você guarda esse pão, e esse pão começa a ficar velho. E ninguém quer comer pão velho. De vez em quando você vai mexer num pão que você esqueceu lá, e você encontra um pão todo embolorado. Ninguém quer comer um pão embolorado, é ou não é, gente? Sabe qual é a diferença de nós amarmos ao Senhor e vivermos buscando as bênçãos do Senhor? É justamente essa. Porque quem está em Deus, aprendendo de Deus, buscando a presença de Deus, vai ter como o povo aprendeu no deserto, o maná, a comida de cada dia, a bênção certa para cada ocasião, o suprimento de Deus para cada hora. O que Deus estava dizendo para o povo? Eu sou a melhor escolha de vocês. E Ele vai dizer: se vocês entrarem nessa terra e se esquecerem de mim, essa bênção vai durar pouco tempo. Se vocês entrarem na terra e se esquecerem de mim, e passarem a servir aos outros deuses dessa terra, vocês vão ser dominados, vocês vão ser expulsos, e vocês vão perder aquilo que vocês mais querem, aquilo que é mais importante para vocês, vocês vão perder. Porque eu é que garanto o que vocês precisam. É isso que Deus está falando para eles. Vocês entendem isso, queridos? Maior do que as bênçãos de Deus é Deus. Mais do que as bênçãos de Deus, você precisa de Deus. Porque Ele é o alimento de cada dia. Ele é a porção certa para cada hora. Ele é o Deus da provisão, que tem o melhor para a sua vida. No versículo 18, nós vamos ler no final do versículo 18: não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Por que Deus está dizendo isso? Se vocês não obedecerem a minha palavra, se vocês não obedecerem a minha voz, se vocês não obedecerem os meus estatutos, os meus juízos, vocês entrarão, mas vai durar pouco tempo. Meus irmãos, a gente tem perdido muitas coisas boas e tem durado pouco tempo, porque o segredo não é somente a conquista. Deus havia falado para eles: vocês vão entrar, ou seja, a bênção já estava liberada sobre eles, a bênção da conquista da terra estava liberada sobre eles, eles iam entrar. Deus já havia dito que eles iam entrar na terra prometida, nada poderia impedir isso, porque Deus já havia dado uma palavra de que eles haveriam de tomar posse daquela bênção. Mas o segredo, queridos, é o quanto essa bênção ia durar, porque enquanto eles estivessem com o Senhor,
eles estariam na bênção, mas a partir do momento em que eles desviassem o coração deles, eles perderiam aquilo que eles mais queriam na vida deles. Irmãos, parece que está contando a história da nossa vida. Todas as vezes que nós temos algo e nos afastamos do Senhor, então logo não temos mais nada. Todas as vezes que nós temos algo e muitas vezes somos capazes de entregar para Deus, Abraão é um exemplo vivo disso que nós encontramos nas Escrituras. Deus havia dado a ele um filho, o filho da promessa, demorou 100 anos para Abraão ser pai. Meu Deus do céu, foi pai, teve seu menino, o menino cresceu e agora ele recebe uma palavra dizendo que era para ele entregar o menino sobre o altar. Abraão não pensa duas vezes, eu acho que aquilo doeu demais no coração dele, mas ele entrega o seu filho sobre o altar. Mas quando ele entrega o seu filho sobre o altar, Abraão não estava apenas ganhando um filho, mas Abraão estava ganhando uma descendência, queridos. Essa é a diferença. Aquilo que nós somos capazes de entregar para Deus, Deus multiplica, Deus faz prosperar, Deus faz multiplicar cada vez mais e mais. Quem é fiel no dízimo, na oferta, tem experimentado isso e tem dado glória a Deus. Eu tenho conversado com alguns irmãos que têm compartilhado comigo grandes bênçãos do Senhor. Quem é capaz de entregar a sua vida ao Senhor tem experimentado essa bênção, querido. Qual é a bênção? A bênção de entender, a bênção de experimentar, de que tudo aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, Deus faz prosperar, Deus multiplica. Azeite da viúva. Enquanto havia vasilhas vazias, Deus multiplicava o azeite e as vasilhas eram cheias. É a farinha da viúva que faz o bolo para o profeta e Deus abençoa e multiplica o óleo na casa dela. E o azeite valia muito mais do que farinha. Ela foi capaz de dar um punhado de farinha que ela tinha para fazer um bolo que era para ela. Tanto é que ela vai dizer para o profeta, o seguinte: olha, tem um bocado de farinha aqui que eu vou fazer para mim e para o meu filho um bolo, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada para nós. E o profeta fala assim: então faz um bolo para mim, que agora a coisa vai ser diferente. Deus vai mudar a sua sorte. Quem sabe Deus não está falando com você hoje? Qual é o pouco que você tem, que você pode entregar no altar do Senhor hoje, para que Deus multiplique? Quem sabe são as suas forças, quem sabe é a sua fé, quem sabe são alguns recursos. Você tem, como dizia minha avó, tem tenteado, mas não tem dado certo. Quem sabe, queridos, hoje Deus está falando com você. Para concluir a mensagem de hoje, meus irmãos, eu chamo a sua atenção para o versículo 19, quando Deus diz: eu conclamo os céus e a terra por testemunha contra vocês, porque hoje cabe a vocês escolherem qual é o caminho que vocês vão seguir. Se é o caminho da vida ou o caminho da morte, se é o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Hoje, como aquele jovem rico que foi até Jesus, poderemos sair daqui nesta noite satisfeitos por termos alcançado aquilo que nós precisávamos, termos ouvido aquilo que precisávamos ouvir, ou poderemos sair daqui tristes, chateados, porque não fomos capazes de entregar ao Senhor aquilo que precisávamos entregar a Ele. Quem sabe, meu irmão, hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus, de todo o seu coração, confiar nele, entregar alguns planos que tem empacado, que não tem dado certo. Está igual aquele índio da escolinha do professor Raimundo, passinho para frente, passinho para trás, não sai do lugar. Se você dá um passo para frente, você dá um passo para trás, você não sai do lugar, não adianta. Quem sabe, meus irmãos, hoje seja o dia de nós entregarmos as nossas frustrações, entregarmos as nossas preocupações e entregarmos as nossas dores no altar do Senhor. Deus pode mudar a tua sorte, porque Deus muda vidas. Deus pode mudar a sua história, porque Deus acolhe e abençoa o pecador que é capaz de se entregar a Ele totalmente. Romanos capítulo 10 vai dizer que se você crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então
você pode experimentar a salvação que vem do Senhor. E se com a tua boca confessares para a justiça, então você pode experimentar a salvação que vem do Senhor. O que Paulo está ministrando ao coração dos irmãos lá em Romanos? Ele está dizendo, olha, creia em Jesus, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E com a sua boca, dê um passo de fé e com a sua boca declare que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Hoje, meus irmãos, é dia de nós reafirmarmos a nossa fé no Senhor e dizermos que a partir daqui seguiremos com aquele que não nos abandonou, seguiremos com aquele que tem nos abençoado, seguiremos com aquele que tem segurado a nossa mão, seguiremos com aquele que é fiel e que há de nos guardar e de nos abençoar até o último dia.